nós vamos falar um pouco de marxismo. E por que é que nós vamos falar de marxismo? Nós não vamos falar aqui do marxismo clássico, aquele de Karl Marx, né, que está ali simbolizado pela foice e pelo martelo. Não é esse marxismo clássico que nós iremos falar. Nós iremos falar a respeito de um marxismo menos conhecido, chamado marxismo cultural, que faz questão de não ser identificado com o marxismo e de não ser chamado de marxismo. E isso está criando uma nova cultura. Ou seja, do que é que eu quero falar? Eu quero falar desta cultura que está aí fora e que não é uma cultura somente que não é cristã, mas falar de uma cultura que é anticristã. Ela é resolutamente contra o cristianismo. Por isso eu coloquei aquele símbolo ali, que é o símbolo da paz, né? Todo mundo conhece o símbolo da paz, movimento hippie, né? Paz e amor, bicho. Só que esse símbolo da paz, talvez poucas pessoas saibam, é na verdade o símbolo da paz sem Cristo. É uma cruz quebrada, não é? Ou seja, os braços da cruz foram quebrados, colocados para baixo. Então você imagina uma cruz cristã, né? Uma cruz normal, onde você pega os dois braços da cruz e joga para baixo. Trac! Esse é o símbolo da paz. É um símbolo não somente não cristão, é um símbolo anticristão. E esta cultura que está aí, e que vai crescendo cada vez mais, e que já faz parte um pouco, né, do nosso imaginário coletivo, é uma cultura que não é cristã, mas não somente, ela é anticristã. E eu estou afirmando isso e quero provar para vocês isto. Agora eu quero pedir para vocês no início desta palestra o seguinte: as coisas que eu vou dizer são bastante novas. Então eu peço a você encarecidamente que não acredite no Padre Paulo. Tá? Não acredite em mim. Eu quero que você vá comprovar. Eu vou dar para vocês meios de comprovarem se isto que eu estou falando é ou não é verdade. Então, por favor, considerem que o Padre Paulo é um grande charlatão, um embromador, que está querendo passar a perna em vocês. Porque aquilo que eu vou dizer para vocês é tão novo e tão diferente que vocês vão achar que o Padre Paulo é um paranoico que tem alguma espécie de doença mental, mania de perseguição. Eu acho que estou sendo perseguido, né? Paranoia, né? Os marcianos estão invadindo a Terra, né? Então, na verdade, não é nada disso. Então, por favor, não precisa acreditar em mim, tá bom? Essa é a primeira advertência. A segunda advertência que eu quero fazer é a seguinte: eu, por formação e por mentalidade, sou decididamente, politicamente falando, eu sou decididamente a favor da democracia. E eu acho que numa sociedade democrática é necessário que exista a direita e é necessário que exista a esquerda. Portanto, fique bem claro que eu não quero uma sociedade de direitistas, conservadores e reacionários. Tá bom? Eu acho que na sociedade democrática é necessário que haja debate. Tanto a direita como a esquerda têm direito de existir. Só que acontece o seguinte: as duas, tanto a direita como a esquerda, precisam ser disciplinadas. Ou seja, não é possível fazer jogo político sujo e passar a perna, ludibriar as pessoas, vendendo gato por lebre. Então, é necessário ser honestos. E está acontecendo uma desonestidade com os cristãos. As pessoas estão fazendo passar como cristãs certas ideias que na verdade são anticristãs. E os cristãos estão sendo levados, seduzidos desonestamente. Então vejam, na sociedade que nós estamos, eu não acho que seja crime ser anticristão. Eu acho que a pessoa tem o direito de ser anticristão. Assim como eu sou e tenho o direito de ser antipagão. Eu tenho esse direito.
de achar que o paganismo é uma desgraça e lutar com todas as veras do meu coração contra o paganismo. Porém, este direito que eu tenho não significa que eu tenho o direito de matar a pessoa que não pensa como eu, ou de ludibriá-la, ou de enganá-la, ou de ser desonesto. Então, é necessário que haja, numa sociedade democrática, é necessário que haja um substrato moral, é necessário que haja uma base moral de respeito mútuo, onde nós possamos viver e conviver juntos. Então, não vai precisar muita coisa para você saber que eu sou bastante conservador. Basta olhar para a minha batina preta, né? Para ver que eu sou bastante conservador. Talvez, há 40 anos atrás, ou 50 anos atrás, na Igreja Católica, eu fosse considerado um progressista. Mas as coisas mudaram tanto, o ambiente onde nós vivemos mudou tanto, que hoje eu fico em uma posição de conservador. E eu não acho que seja ruim ser considerado conservador. Por quê? Porque eu acho que eu preciso lutar, e convido vocês, essa palestra é um convite a isso, para lutar, para conservar os valores cristãos, a fé cristã, a religião cristã e os valores do Evangelho. É necessário conservar, e isso faz de nós conservadores numa sociedade que quer acabar com isso. Então, quem, por acaso, concordar com as coisas que eu irei dizer, se prepare, porque você vai ser chamado de reacionário, você vai ser chamado de conservador, você vai ser chamado de direitista. Tá? Se prepare para receber esses epítetos. Tudo bem. Vamos para frente. Nós estamos acostumados com o marxismo clássico. O que é o marxismo clássico? Não é? Está ali a foice e o martelo, dois trabalhadores, os proletários, lutando para implantar a igualdade social. O nosso amigo Karl Marx, em 1848, escreveu junto com o senhor Engels o Manifesto Comunista, e a última frase do Manifesto Comunista ele diz assim: trabalhadores de todas as nações, univos. Né? Proletäre aller Länder, vereint euch. Proletários de todos os países, univos. Vejam, o marxismo é um pensamento internacionalista. Eles achavam o quê? O que é que o marxismo clássico dizia? A opressão dos trabalhadores é tanta, a opressão que os trabalhadores estão sofrendo é tão grande, que os trabalhadores irão se revoltar como uma panela de pressão que estoura, eles irão se revoltar contra os capitalistas e irão tomar o poder para implantar a justiça social. Essa é o pensamento clássico marxista. Acho que todo mundo aqui conhece isto, né? Todo mundo já ouviu falar disto. Uma nota importante, é um pensamento internacional, quer dizer o seguinte, que Marx previa, como ele não precisava ser um gênio para prever isso, porque toda a Europa naquela época, no século XIX, já previa que haveria um grande conflito, que realmente a Europa estava numa panela de pressão e haveria um conflito internacional. Marx previa que haveria um conflito pan-europeu, um conflito da Europa inteira, uma guerra da Europa inteira. E quando acontecesse esse conflito, os trabalhadores oprimidos, os proletários oprimidos, ao invés de pegarem nas armas para lutar contra outros trabalhadores de outros países, iriam se unir entre si contra os seus patrões, contra os seus opressores. Então, por exemplo, quando estourasse a guerra, os trabalhadores da Alemanha iriam se unir com os trabalhadores da França contra os patrões. Era isso que a doutrina clássica marxista previa, um conflito pan-europeu, e nesse conflito pan-europeu a panela de pressão iria estourar e os trabalhadores iriam lutar pelos seus interesses de classes. Não haveria trabalhador lutando contra trabalhador, mas iriam lutar contra os seus patrões. Marx morreu, e como Marx previa, aconteceu realmente o conflito pan-europeu, alguns anos depois. É o que nós conhecemos hoje como Primeira Guerra Mundial, que aconteceu de 1914 a 1919. Está aí algumas imagens da Primeira Guerra Mundial, não é? Acontece, porém, que o que Marx previa, que os trabalhadores iriam se unir, não aconteceu. O Kaiser
né, da Alemanha, Wilhelm II, disse: não há mais partidos, somos todos alemães. E os alemães todos se uniram contra os outros países. O que aconteceu? Horror dos horrores para os marxistas. Eles viram trabalhadores pegarem em armas e matar outros trabalhadores de outros países. Ou seja, trabalhadores pegarem em armas para defender o interesse dos capitalistas. Isto, para os marxistas, era pior do que o Apocalipse. Por quê? Significava que todas as previsões e aquilo pelo qual eles tinham lutado não aconteceu. Não aconteceu. Por que não aconteceu? Pois bem, aconteceu, porém, que durante a Primeira Guerra, uma coisa pelo menos deu certo. A guerra foi de 14 a 19. Em 1917, eles conseguiram fazer a revolução na Rússia. Então, aí estão algumas imagens da Revolução Bolchevique da Rússia. Né? Eles conseguiram realmente fazer a revolução na Rússia. Isso deu esperança para eles. Bom, então não está tudo perdido. Conseguimos na Rússia. E por que não conseguimos em outros países? Quando acabou a guerra, em 19, aconteceram várias revoltas em vários lugares do mundo. Não se preocupem aqui com os detalhes. Eu vou aqui citar para vocês esses detalhes, somente para vocês saberem, e se quiserem buscar nos livros de história, vocês irão encontrar. Tá? Não se preocupem com a avalanche de informações que eu estou jogando em cima de vocês. Então vejam só. A revolta espartacista de Berlim. Em 1919, acabou a guerra, eles disseram: agora sim, vamos conseguir implantar o socialismo. Então, lá em Berlim, um sujeito chamado Spartacus, que é esse Klaus Liebknecht, e uma senhora Rosa Luxemburgo, pegaram nas armas e tentaram implantar o comunismo na Alemanha, em Berlim. Não conseguiram. Essas aí são imagens dessa revolta daquela época, né? Fotografias daquela época. Tentaram em Munique, olha só, tudo isso em 1919. Tentaram lá em Berlim, não conseguiram. Acabou a guerra, tentaram em Munique. Conseguiram implantar um governo provisório chamado Governo do Soviete de Munique. Mas também não deu certo, não vingou. Os trabalhadores não se uniram, os trabalhadores não pegaram nas armas para defender aquilo que os socialistas estavam querendo fazer. Tudo em 19. Ainda em 19, tentaram fazer um governo comunista na Hungria. Olha só, Berlim, Munique, agora Hungria. Conseguiram implantar um governo provisório por um sujeito chamado Bela Kun, né? Esse que está no lado direito aqui. Ele foi o presidente. E, interessante, nesse governo havia um filósofo, que depois nós iremos encontrar mais tarde, atenção, porque esse sujeito aqui é muito importante, chamado Georg Lukács. Aqui é uma foto dele já velho, naquela época ele era bastante jovem. Não é? Não deu certo também o governo comunista na Hungria. Na Itália, uma revolta sindical. Não é? Os trabalhadores italianos em Turim, oprimidos, etc. e tal, se revoltaram. Também não conseguiram implantar nada. Diante de todos esses fracassos, tudo isso nos anos de 19 e 20, logo depois da guerra, estava criado um grande problema teórico para o marxismo. E aqui vem a parte que nos interessa. Aqui você vai começar a enxergar no que é que isso nos diz respeito. Foi este problema teórico. Por que é que não está dando certo a teoria marxista que criou este vírus que está destruindo a sociedade ocidental? Olha só. A crise teórica era a seguinte: por que a realidade não segue a teoria? Veja só, gente. Quando você tem uma teoria e ela não bate com a realidade, qualquer pessoa normal, qualquer cérebro normal, diria: eu tenho que reformar a teoria. É ou não é verdade? Mas, como diz o filósofo Olavo de Carvalho, é um filósofo brasileiro,
direitista e quadrado como o Padre Paulo, ele diz assim: um cérebro marxista raramente é normal. Por quê? Olha só, eu coloquei ali a palavra realidade fluida e a teoria de pedra. Porque para os marxistas a teoria é inquestionável. E se a realidade não está seguindo a teoria, pior para a realidade. Então eles se puseram a estudar a realidade para ver por que a teoria não estava dando certo. E então esses dois senhores aí, Antonio Gramsci, um italiano, filósofo italiano, fundador do Partido Comunista Italiano, e este Georg Lukács, que nós acabamos de ver no slide passado, um filósofo húngaro, os dois acharam a resposta. Os dois conseguiram descobrir por que é que a realidade não estava seguindo a teoria. A pergunta era: quem alienou os proletários? Ou seja, quem terá feito uma lavagem cerebral nos trabalhadores para que os trabalhadores pegassem nas armas contra outros trabalhadores e lutassem contra seus interesses de classe? Quem será que fez essa lavagem cerebral nos trabalhadores? Eles acharam a resposta. Gramsci, na Itália, e o Lukács, na Hungria, os dois sem se comunicar, mas acharam a mesma resposta: a cultura ocidental. A culpa é da cultura ocidental. A revolução deu certo na Rússia porque a Rússia não é ocidental o suficiente. Alguma coisa aconteceu nos cérebros dos trabalhadores. Foi que eles engoliram desde criança com leite materno uma cultura desgraçada, chamada cultura ocidental, que tem 3 colunas. Eu coloquei essas cariátides ali como colunas, como se fossem 3 personagens sustentando a cultura ocidental. 3 colunas. Quais são as 3 colunas da cultura ocidental? A filosofia grega, o direito romano, e agora nos interessa aqui, atenção, senhores, a moral judaico-cristã. Eis aí. Se nós quisermos implantar o socialismo no Ocidente, nós precisamos acabar com a moral cristã. Gente, isso foi descoberto por eles em 1920. Por isso, isso que está acontecendo hoje, essa cultura anticristã que está aí, de moral anticristã, foi engendrada há muito tempo. Não é do dia para a noite. Mas, padre, será que é realmente assim? Calma, não precisa acreditar em mim. Calma, calma. Vamos continuar. Então, vejam só, a moral judaico-cristã, prestem atenção, não esqueçam, não tirem isso da mente. Eles querem acabar com a moral cristã. Vejam só, isto criou um cisma dentro do marxismo. Aqui tem um mapa da Europa com a cortina de ferro, né? A cortina de ferro que aconteceu com a Segunda Guerra Mundial, 1945. Né? A Europa dividida em 2 pedaços. Mas essa cortina de ferro, que significava, na nossa cabeça, um mundo marxista no Oriente e um mundo capitalista no Ocidente, agora eu convido vocês a mudar o paradigma e compreender que, no Ocidente, começou-se a lutar por uma outra espécie de marxismo. Não mais o marxismo clássico, mas o que nós podemos chamar, para a gente se entender aqui, como marxismo cultural. O que é o marxismo cultural e como é esse marxismo cultural? Não é? Está essa fotografia desse senhor chamado Maurice Merleau-Ponty. Merleau-Ponty é um filósofo marxista francês que cunhou essa expressão, marxismo ocidental, para dizer essa outra forma de marxismo, que é um marxismo meio heterodoxo, um marxismo herético, compreendem? Moscou odiava esses comunistas do Ocidente. Entende? Moscou, Stalin, odiava esse pessoal.
que eram marxistas também, mas não aceitavam aquilo que Moscou indicava. Então, vários nomes de filósofos e escritores famosos no Ocidente pertencem a esse marxismo ocidental, e muitos de nós talvez tenhamos ouvido falar desses autores, até às vezes admiramos esses autores, mas não sabíamos que eles eram marxistas e nem que pertenciam a esse marxismo ocidental. Merleau-Ponty é um deles. Tanta gente já ouviu falar de Merleau-Ponty e não sabe que ele é marxista. Alguns expoentes do marxismo ocidental, só para colocar, calma, o Papa está ali na foto, mas ele não é marxista ocidental. Ernst Bloch, tá? Não se preocupe com esses nomes. Isso daqui eu estou colocando somente para aqueles que estão mais interessados em estudo universitário, em aprofundar. Vá e se aprofunde e veja a importância que foi Ernst Bloch na década de 60, na Revolução Estudantil Europeia. Walter Benjamin, Jean-Paul Sartre. Todo mundo conhece Sartre como um existencialista. Pouca gente sabe que ele terminou a vida dele, a última fase do pensamento dele foi como marxista. Você vai dizer, mas Moscou não gostava do pensamento de Sartre. É porque era um marxismo diferente, era um marxismo herético, não era um marxismo ortodoxo de Moscou. Era outro tipo de marxismo. Louis Althusser, um marxista francês, também muito famoso. E ali, outro expoente atual, que é o queridinho da filosofia atual no Brasil, muita gente gosta dele, Jürgen Habermas, também marxista, que está ali sentado na mesma cadeira, conversando com o cardeal Ratzinger, porque os dois tiveram um debate. Eles estão ali juntos porque debateram, né? Foram convidados para ir juntos para um debate. E o debate deles está publicado, não é? Infelizmente não aqui no Brasil, mas quem estiver curioso do conteúdo desse debate, nós temos no seminário de Cuiabá o livro, infelizmente não em português, mas em italiano. Tá? Isso aqui é só para dizer que existem inúmeras pessoas. Pois bem, vamos continuar a nossa historinha. Como é que nasceu essa revolução cultural marxista no Ocidente? Vamos continuar a historinha. Em 1923, aconteceu na Alemanha a chamada Semana de Trabalho Marxista. Alguns marxistas se reuniram, filósofos marxistas, se reuniram para debater aquele problema teórico que eu tinha falado para vocês. Por que é que a realidade não estava seguindo a teoria? A grande crise aconteceu em 19, nós estamos em 23 quando isso aconteceu. Quero chamar a atenção para aqueles dois senhores que estão ali, circulados de vermelho. Georg Lukács e Felix Weil. Tá? Ali jovenzinhos, naquela época. Lukács, nós já vimos 3 fotos dele. Ele é fundamental. Um filósofo húngaro que junto com Gramsci descobriu que o problema era a moral judaico-cristã que precisa ser destruída. Esse senhor Felix Weil também foi muito importante. Por quê? Porque ele era marxista, mas ele era filhinho de papai. Tinha dinheiro. O pai dele era um rico comerciante de grãos. E ele usou o dinheiro do pai dele para destruir a fortuna do pai dele e de outros capitalistas, criando um instituto chamado Instituto para a Pesquisa Social, né? Institut für Sozialforschung, em Frankfurt, na cidade de Frankfurt. Foi fundado em 1924, é a famosa Escola de Frankfurt, uma escola filosófica. Eles iam inicialmente chamar esse instituto de Instituto Marx Engels, assim como tinha em Moscou também o Instituto Marx e Engels. Mas eles disseram assim, bom, aqui no Ocidente nós não podemos nos identificar como marxistas, vamos chamar de Instituto para a Pesquisa Social, somente. Mas tanto é verdade que eles são marxistas, porque nas obras deles não tem dúvida nenhuma, quem lê as obras deles, mas tanto é verdade que eles são marxistas, que a famosa MEGA, Marx und Engels gesamte Aufgabe, os
a famosa mega, a edição geral das obras de Marx e Engels, foi editado o primeiro volume aí, junto com o Instituto Marx Engels de Moscou, em sintonia os dois. Publicaram o primeiro volume das obras completas de Marx e de Engels. Acontece que esse instituto foi feito lá em Frankfurt. Eles estudavam toda a sociedade alemã para saber como é que acontece o pensamento ocidental, como é que o pensamento ocidental aliena os trabalhadores. Então, eles estudavam a sociedade alemã para destruí-la, para destruir a civilização ocidental. Acontece que estourou a Segunda Guerra Mundial. E esses senhoritos eram, na sua grande maioria, não somente comunistas, mas eram judeus. Entendem? E em 1933, quando Hitler veio ao poder, Hitler era contra marxistas e contra judeus, eu não preciso nem dizer para vocês. Pois bem, eles então fugiram para os Estados Unidos. Não é? Então está ali uma foto do Instituto de Pesquisa Social, bombardeado durante a Segunda Guerra. Mas eu coloquei ali 3 filósofos desse instituto, ou seja, da escola de Frankfurt, que estão ali. Não se preocupem muito com esses filósofos, está aí só para você ter estes nomes, e se você quiser ver, se eles pensam isto que eu estou dizendo, você tem como ir atrás. Não precisa acreditar em mim. Theodor Adorno, Heribert Marcuse e Max Horkheimer, os 3 fugiram para os Estados Unidos e começaram a ensinar em universidades americanas, da University of Columbia, em Nova York, tinha catedráticos marxistas. Quem foi que disse que não tem marxismo na América? É isso que eles querem que você ache que não tem. Mas tem. Tem sim, senhor. Eles lá, na Universidade de Colômbia, eles ensinavam, etc. Aconteceu que acabou a Segunda Guerra Mundial. Horkheimer e Adorno voltaram para a Europa. E na Europa, ali, houve outros discípulos, outras pessoas, outros pensadores. Vocês compreendem que isso daqui é um movimento gigante. Eu não posso colocar para vocês todos os pensadores e escritores que fazem isso daqui. Eu estou dando uma amostra para vocês, tá? Junto com Adorno e Horkheimer, lá na Europa, muita gente fez muita coisa. O que me interessa aqui é os Estados Unidos, porque os Estados Unidos teve uma influência cabal no Brasil. Por quê? Porque o senhor Marcuse ficou nos Estados Unidos. Ficou nos Estados Unidos e começou a escrever os seus livros, mudou-se para a Califórnia, começou a dar aula na Universidade de San Diego, na Califórnia, justamente na época em que explodiu toda a Revolução Estudantil de 68. Tá? Muito bem. Marcuse. Grave este nome, porque esse nome é importante. Marcuse fez algo de extraordinário, que mudou a direção do pensamento no Ocidente, mudou a sua cabeça, embora você nunca tenha ouvido falar nele, talvez. O que é que ele fez? Ele fez um casamento entre Marx e Freud. É aqui que a coisa nos interessa, e é aqui que eu quero que você preste muita atenção. Se você esquecer tudo que eu disse até agora, não tem problema. Mas isso que eu vou dizer agora, você precisa lembrar e saber. Vejam, o que é que os marxistas querem fazer? Querem fazer uma revolução. Não é isso? Muito bem. Para fazer uma bomba, você precisa de combustível. Eles viram que o combustível da revolta dos trabalhadores
não era suficiente, porque os trabalhadores tinham uma válvula, tinham uma panela de pressão, mas os capitalistas, com a cultura ocidental, tinham furado uma válvula e não adiantava, a pressão estava escapando, a revolução não ia acontecer. Onde que nós vamos achar gente revoltada? A, juventude. B, pessoas reprimidas sexualmente. Vocês imaginem aqui que nós estamos, quando eles descobriram esse negócio aqui, nós estamos na década de 50. A Segunda Guerra Mundial acabou de acabar. Nós estamos na década de 50. O que é que era a sociedade na década de 50? É claro que já havia muita contestação contra a moral cristã, etc e tal. Eu não quero, vejam, eu não estou dizendo que tudo que está acontecendo no mundo atual é culpa dos marxistas. Eu não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que outras filosofias não teriam sido conhecidas se não fossem esses caras que são militantes. Esse é que é o importante. Entende? Por exemplo, Nietzsche. Esse pessoal aqui acha maravilhosa a filosofia de Nietzsche. Mas Nietzsche morreu louco num hospício em Turim. E teria ficado como um louco se não tivesse sido interessante para eles alardear a filosofia de Nietzsche nas cátedras universitárias, porque os marxistas culturais, a primeira coisa que eles querem fazer é dar aula em universidade. Eles não pegam em armas. Eles não querem saber de armas. Eles querem saber de universidade. E é por isso que eu preciso dizer isso para os universitários. Eles fizeram o casamento entre Freud e Marx. E disseram assim: a sociedade capitalista, ou seja, a sociedade ocidental, é uma sociedade repressora. Ela oprime as pessoas. Como? Reprimindo-os sexualmente. Reprimindo as pessoas sexualmente. Então você não pode exercer a sua sexualidade livremente. Revolte-se. Faça alguma coisa. Então, esse pensamento, que foi um achado genial de Marcuse, foi também seguido, não é, por outros. Lá na Europa, enquanto Marcuse fazia isso nos Estados Unidos, está ali, Herbert Marcuse, lá embaixo. Enquanto ele fazia isso nos Estados Unidos, esse alemão marxista, total, naturalizou-se americano, hein? Trabalhou para a CIA. Na época chamava-se OSS, mas era a CIA da época. Trabalhou para a CIA. Pra vocês terem ideia do negócio. Quer dizer, o cara era marxista, mas não queria ser identificado como marxista, se infiltrava, e assim foi. Porque o que é que ele pregava nas universidades? O que é que ele falava nas universidades? Você chega e encontra um professor universitário, que chega e diz: olha, libere sua sexualidade, né? O divórcio é um direito, porque essa coisa de casamento monogâmico é uma moral burguesa. Olha aqui, gente, interessante, importante para você. Esse pessoal quer acabar com a moral cristã, mas eles não dizem para você isso. Eles dizem: nós precisamos acabar com a moral burguesa. E ninguém quer ser burguês, né? Só que quando eles dizem moral burguesa, que moral é essa que eles estão querendo acabar? É a moral cristã, é a moral dos evangelhos. É a moral que está na Bíblia. Então eles querem acabar com a moral burguesa. Então veja, quando um professor ensina esse tipo de coisa, ensina divórcio, casamento gay, aborto, companhia limitada, você pensa tudo, menos que ele é um comunista, é ou não é verdade? Isso para você não tem nada a ver com o marxismo. Não tem nada a ver. Mas aí você começa a se perguntar, não sei se você já perguntou alguma vez, por que é que todos esses partidos de esquerda são a favor do divórcio, a favor do aborto, a favor do casamento gay?
Por quê? Já se perguntou isso? É uma boa pergunta para ser feita. Pois bem, aqui estão outros pensadores que seguiram esse mesmo caminho de Marcuse. Grande conhecido, Erich Fromm. Os universitários da minha época liam Erich Fromm, que era quase o ar que nós respirávamos. Eu fui universitário na década de 80, né? Mas na década de 70 e de 80, Marcuse, Fromm, era a cartilha do dia a dia. Era a cartilha do dia a dia. Cornelius Castoriadis, talvez menos conhecido, mas é um grego que depois foi para a França e atuou na revolta estudantil de 68. E Michel Foucault. Michel Foucault, né, que escreveu Vigiar e Punir, etc. e tal, nós líamos Foucault na universidade, etc. Suponho que continuam lendo hoje, porque os livros continuam sendo publicados. Michel Foucault morreu de AIDS, porque era um homossexual muito depravado. Foi uma das primeiras vítimas da AIDS na década de 80. Só para vocês terem ideia do tipinho da pessoa, ele diz que a experiência mais fantástica que ele teve na vida dele foi quando ele, uma vez drogado, foi atravessar uma rua e quase foi atropelado. Esse foi o momento de maior emoção da vida dele. Pois bem, Hollywood nos anos 50. Enquanto os marxistas culturais agiam nas universidades, em Hollywood, comunistas trabalhavam também para acabar com a moral burguesa. Um senhor chamado senador Joseph McCarthy começou a descobrir que havia marxistas trabalhando em Hollywood. Ele, coitado, foi frito na hora. Por quê? Porque ele era a pior pessoa para denunciar esse tipo de coisa. Porque ele, além de ser alcoólatra, era também homossexual. Então ele foi lá e denunciou. Mas se tornou vítima de uma coisa, não vou explicar hoje o que é isso, vítima de uma coisa que foi inventada por Lenin, chamada patrulhamento ideológico. Então foi linchado vivo, por assim dizer, né? Moralmente falando. Mas esse senhor, senador Joseph McCarthy, denunciou que uns 20 e tantos atores de Hollywood e diretores estavam ligados ao comunismo, e o comunismo estava entrando em Hollywood, e eles estavam fazendo filmes revolucionários em Hollywood. Você olha para os filmes de Hollywood, não vê revolução nenhuma, né? Mas a revolução, meu irmão, é acabar com a moral judaico-cristã. E em Hollywood as coisas começaram a acontecer. Quando caiu o Muro de Berlim, quando acabou a União Soviética, eles foram abrir os arquivos da KGB, os americanos que não são bobo nada, foram lá, microfilmaram tudo que eles podiam e descobriram uma coisa chamada Código Venona. Descobriram um código que os russos tinham para as mensagens que eles passavam para o Ocidente. E descobriram não somente que havia esses 20 e poucos, mas havia outros 100, mais de 100 pessoas trabalhando em Hollywood, ligados à KGB, recebendo instruções. McCarthy morreu e é tido como doido até hoje. Você nunca vai ouvir na imprensa brasileira esse tipo de notícia aqui. Mas compre um livro, né, que está nas livrarias americanas, não daqui, chamado Venona Code. Ele lá explica toda a história, né, de como havia esse pessoal em Hollywood. Para frente, Brasil. O nosso amigo Heribert Marcuse
escreveu um livro em 1955. O livro chama-se Eros e Civilização. Está aí a capa do livro, que eu tinha uma edição antiga, perdi, comprei essa daí, né? A capa branca, que é a capa do livro, tá? A foto não tem nada a ver com o livro, tá? A capa branca ali. Está aí a capa do livro. Quem quiser comprar nas nossas livrarias, deixa eu dizer uma coisa para vocês, gente. Esta tradução que está aí é uma tradução recente, que foi publicada pela primeira vez em 1999. Eu comprei esse livro em 2005. E está na 8ª edição. De 99 a 2005, na 8ª edição. Tem alguém lendo esse homem. Você não lê, né? Você lê Padre Jonas Abib, né? Luzia Santiago. Mas tem alguém lendo esse homem. E para ler tanto assim, só pode ser universitário, né? Eu fui dar um retiro para o Padre Pepe, e a comunidade magnífica lá em Três Corações. E eu fiz uma palestrinha assim, sobre isso aqui, lá para a comunidade dele. E enquanto dava a palestra, Padre Pepe, que foi educado na década de 70, ele fez seminário na década de 70 em Belo Horizonte, em plena teologia da libertação. Quando eu falei de Marcuse, Eros e Civilização, ele bateu na testa, olhou para o rapaz que estava assim do lado e cochichou para ele: eu li esse livro. Gente, isso era cartilha. E atrás desse livro, que foi escrito em 55, está a Revolução Hippie. A Revolução Hippie, do final da década de 60 e de 70. Esta é a Bíblia da Revolução Hippie. O que é que Marcuse diz? Ele diz que nós somos reprimidos. E a sociedade capitalista que gera a guerra e que gera a repressão sexual. Por isso, qual é o lema? Faça amor, não faça guerra. Está escrito, essas palavras estão escritas neste livro. Paz e amor, bicho. Entendeu? Faça amor, não faça guerra. E aí veio Woodstock e Companhia Limitada, né? Os jovens contra a guerra do Vietnã, etc, etc. Agora vocês imaginem. Quem que saiu, está lá no Vietnã, uma guerra por procuração, né? De um lado, o Vietnã do Sul com os Estados Unidos, do outro lado, o Vietnã do Norte com os comunistas. Os jovens nos Estados Unidos começam a dizer: tragam os soldados para casa, fazendo passeatas. Quem que estava contente com isso? Os capitalistas ou os comunistas? Acho que os comunistas, né? E o que é interessante é que você certamente sempre ouviu falar que o movimento hippie era sinal da decadência da sociedade capitalista. É ou não é? Você não já ouviu falar isso? O movimento hippie era sinal da decadência da sociedade capitalista, quando foi, na verdade, implantado, introjetado dentro da sociedade ocidental por gente que quer o quê? Destruir a moral judaico-cristã. Através de Hollywood, nós vamos então bebendo essas coisas. Não somente. No Brasil aconteceu o golpe militar de 64. Gente, para vocês terem ideia do país conservador que nós éramos em 64, tá? Eu coloquei aqui uma foto para vocês das marchas da família com Deus pela liberdade. Tá? Tá aí. Em São Paulo, as famílias, os padres, os catequistas, saindo nas ruas com os terços na mão contra os comunistas e apoiando o golpe militar. Gente, a manifestação popular de apoio ao golpe dos militares de 64 foi infinitamente maior do que o protesto. As mulheres saindo com os textos na rua: vamos
contra os comunistas vão tirar os nossos filhos, não sei o que, etc e tal. Né? Vejam, vai ser outro capítulo quando nós falarmos do golpe militar. Mas, aqui eu não quero falar nada disso. Eu só quero explicar para vocês só esse detalhe. A nossa sociedade brasileira era uma sociedade conservadora. Como é que nós ficamos do jeito que nós estamos hoje? Como é que nós ficamos, como nós estamos hoje? Como? Vamos ver. As famosas novelas da Rede Globo. Todo mundo sabe que o senhor Roberto Marinho é o quê? Era o quê? Capitalista, anticomunista, completamente anticomunista. Mas quando os militares foram mexer nos comunistas, que eram jornalistas e que trabalhavam na Rede Globo, o que é que o senhor Roberto Marinho disse? Deixem os meus comunistas em paz. Por quê? Porque ele era um homem capitalista, anticomunista, mas ele era um democrata. Ele era contra a repressão. Ele protegeu, não somente. O senhor Boni, já ouviram falar do Boni, da Rede Globo, né? O senhor Boni, quando ele era adolescente, trabalhou numa rádio do Rio de Janeiro com um rapaz chamado Dias Gomes. Dias Gomes não sei se os senhores sabiam disso, saibam, era, porque já faleceu, comunista de carteirinha. Não precisa acreditar em mim. Leia a autobiografia de Dias Gomes. Não é ninguém dizendo, é ele dizendo, com suas próprias palavras. Está lá. A autobiografia dele, essa é a capa da autobiografia dele, publicada pela Bertrand, do Brasil. Chama-se Apenas um Subversivo. É o título da biografia dele. Pelo título, você já tem tudo, né? Apenas um subversivo. E o senhor Dias Gomes era casado com uma outra senhora chamada Janete Claire. Durante toda a década de 70, os dois fizeram dobradinha. Entrava um, saía outro, entrava um, saía outro, nas novelas da Rede Globo e fizeram o grande império de novelas da Rede Globo. Comunistas. Eu conheço um militar aqui de Cuiabá, Coronel Rogério, que é esposo de Dona Sara. Muitos de vocês conhecem. Eles moravam no Rio de Janeiro, na época do golpe militar. O Coronel Rogério chefiou o grupo de soldados que entrou na casa de Dias Gomes e Janete Claire, buscando o quê? Ele mesmo diz, armas e livros subversivos, ou seja, livros que ensinassem guerrilha, não sei o que, etc e tal. Só que eles não sabiam que esse tipo de comunista aqui estava preocupado com outra coisa, que era acabar com a nossa moral burguesa. Leiam a biografia de Dias Gomes, vocês vão se divertir. Só vou dar uma pequena noção. Primeira novela que ele fez, ele mesmo diz que ele atacou o tema do divórcio, que no Brasil, naquela época, ainda era tabu. Ainda era tabu. Segunda novela que ele fez, não sou eu quem estou dizendo, ele diz na biografia dele. Segunda novela que ele fez, Celibato Clerical. Em 1975, ele tentou levar ao ar uma famosa novela, 75, chamada Roque Santeiro. Atenção, essa novela não foi ao ar, só foi em 85. Por quê? Porque em 75 o telefone dele estava grampeado, os militares descobriram, isso está escrito na biografia dele, os militares descobriram o que ele queria com a novela. Por quê? Ele diz no telefone, né, o que ele pretendia com a novela, e a pessoa com quem ele estava falando, ótimo, cara, os militares são burros, eles nunca vão descobrir isso. Está na biografia dele. Confissão dele mesmo. Só para dar um gostinho, vamos lembrar da novela Roque Santeiro. Qual é o tema?
E me digam se isso não é uma destruição do cristianismo. Sutil, porém real. Está lá, Padre Albano conversando com Padre Hipólito. Quem era Padre Albano? Um padre da teologia da libertação. Padre Hipólito, um padre conservador de batina. Tá? Não sei se vocês se lembram da novela, mas estão lá os dois, ó, conversando. É evidente que o Padre Albano se apaixona por uma mulher e finalmente deixa o sacerdócio. Né? Porém, é interessante o tema também com relação ao Padre Hipólito. Ou seja, o Roque Santeiro, que está ali a estátua dele, né, a estátua do Roque Santeiro, que era o mártir daquela cidade, ele morreu e o Padre Hipólito, o conservador, vendia santinho do Roque Santeiro e tinha o comércio com a história de Roque Santeiro. Então, veja só, acontece que o Roque Santeiro não tinha morrido. E o morto-vivo resolve aparecer no meio da novela. Padre Hipólito e etc e tal, o pessoal tenta encobrir. Padre Albano quer denunciar. Então vejam só a ideia. O cristianismo cria mitos falsos. É necessário denunciar esses mitos, porque eles estão se aproveitando do povo. Foi o maior sucesso de audiência da década de 80. Porque década de 80, 85, já estávamos em clima de abertura, né? E clima de abertura, 85 foi o ano em que o Tancredo deveria ter tomado posse, né? Então as coisas já estavam abrindo e já era possível então trazer ao ar Roque Santeiro. No Brasil, as universidades. O que é que houve com as universidades brasileiras? Um senhor gaúcho chamado General Golbery do Couto e Silva. Já ouviram falar dele? Muito bem. Ele é o responsável por metade das desgraças que acontecem na universidade brasileira atual. Por quê? Porque ele era um general, aspas, aberto. Então ele tinha a sua famosa teoria da panela de pressão. E ele disse, abre aspas, toda panela de pressão deve ter uma válvula. Qual era a válvula que ele ia dar para os comunistas? As universidades. Ou seja, os militares deixaram os comunistas em paz nas universidades. Vocês se lembram claramente que universidade não se invadia. Os estudantes se refugiavam nos campos, entravam nos campos, né? Eles permitiam, eles deram as universidades para os comunistas. Quando um professor marxista estava em sala de aula, ele sabia muito bem que na sua sala de aula tinha pelo menos um agente secreto ouvindo as aulas dele. Mas, se ele falasse de reforma agrária, de luta armada, ele ia preso para o Chilindró. Mas se ele falasse de aborto, se ele falasse de divórcio, se ele falasse de amor livre, nem nada disso era considerado como comunismo. É ou não é verdade? Quem que acha que isso é comunismo? Tem nada a ver com marxismo. Então, deixaram acontecer. Hoje, meus senhores, hoje, as nossas universidades estão completamente desmontadas em termos de cultura cristã. É máquina anticristã, disfarçada, é claro. Ou seja, eles nunca vão denunciar a moral cristã, eles denunciam a moral burguesa. Eles nunca denunciam o cristianismo, eles denunciam o pensamento retrógrado. Eles denunciam quem é conservador, quem não é aberto, quem não está aberto para os tempos modernos e atuais. Nós vamos ter a oportunidade de ver temas interessantes que são tratados. Eu estou só aqui contando uma história, repito,
Você não precisa acreditar nessa história. Vá atrás. Aconteceu então a Revolução Estudantil no mundo inteiro. Final da década de 70, aqui no Brasil também houve, foi abafada pelos militares, mas final da década de 70, Revolução Estudantil no mundo inteiro. Quem estava em Paris quando a Revolução Estudantil aconteceu? Marcuse. E também outros. Foucault, Castoriadis e Companhia Limitada, insuflando os estudantes. Nos Estados Unidos a coisa estavam tentando abafar a coisa. Naquela época em que Marcuse estava defendendo a Revolução Estudantil na Universidade de San Diego, na Califórnia, foi eleito um governador da Califórnia chamado Ronald Reagan, que lutou contra Marcuse frontalmente. Ronald Reagan é provavelmente, juntamente com o Papa João Paulo II, né, um dos homens responsáveis pela queda do comunismo. Muito bem. Deixemos os detalhes de lado, só para você saber como as coisas foram acontecendo historicamente. Aqui no Brasil, a famosa União Nacional dos Estudantes. Está aí o congresso da UNE em 68, enquanto o mundo inteiro pegava fogo, eles fizeram um congresso em Ibiúna, cidadezinha de São Paulo que ficou famosa por esse congresso. Congresso de Ibiúna. Quem é que era a liderança da UNE nesta época? Os nossos políticos de esquerda, de direita, de cima, de baixo. Por quê? Porque o Brasil é um país que atualmente só tem partidos de esquerda. Tem a direita da esquerda, o centro da esquerda e a esquerda da esquerda. O PT chama o PSDB de direita, mas o PSDB não é de direita, o PSDB é a direita da esquerda. Entende? Ele está à direita do PT, mas não quer dizer que ele seja de direita. Né? E aqui que é o problema. Então tá aí. O Serra, o Zé Disseu, o Aldo Rebelo, que é do PCdoB atualmente. Tá aí 3 partidos, um PCdoB, outro PT e outro PSDB. Todos eles eram estudantes marxistas naquela época e militaram na UNE. O nosso amigo José Serra viajou para o Chile para apoiar o governo Allende, que é um governo comunista. O nosso amigo o nosso amigo Zé Disseu foi preso. Aí eles raptaram o embaixador americano, soltaram o homem, e ele foi extraditado, foi morar em Cuba, aprendeu um pouquinho de guerrilha, fez cirurgia plástica e voltou para o Brasil incógnito, casou-se com a mulher dele, e a mulher dele não sabia quem ele era. Etc. e tal. Esquece. Mas só para dizer, né, que essa revolução estudantil e as universidades brasileiras estão cheias dessa realidade do marxismo cultural. Tá. Eu vou parar por aqui na nossa história. Tá? Por quê? Nós precisamos compreender, eu sei que foi uma avalanche de informações que eu joguei em cima de você. Agora nós precisaríamos começar um outro capítulo para você entender tudo, chamado Teologia da Libertação. Mas já está dando para você perceber como uma coisa se casa com a outra. Eu preciso amarrar as pontas para que você não saia daqui chocado, catatônico.
Vejam, gente, essas coisas que eu estou dizendo, não estou dizendo para gerar um alarmismo, para que você comece a ver comunismo em tudo. Entende? Por quê? Porque estas coisas, elas tinham estes grandes professores, né, da época, que levaram a coisa para frente. Hoje, o monstro criou vida própria. Não precisa ninguém empurrar, não. Já se tornou o ar que nós respiramos. O ar que nós respiramos. Por exemplo, essa história do politicamente correto é pensamento marxista. O politicamente correto foi criado nas universidades americanas por esses pensadores marxistas. Para quê? Justamente para mostrar que as convicções morais cristãs, não é, são viciadas. Então é necessário tornar todo mundo igual. Eu não vou hoje falar do politicamente correto, porque levaria muito longe. Só estou dizendo a origem. Talvez não faça sentido isso que eu estou dizendo para você. Você não veja muito sentido como é que quer que politicamente correto tem a ver com marxismo. A gente pode fazer uma palestra sobre isso. Coisas assim que estão acontecendo na Igreja do Brasil hoje. Como, por exemplo, 7 de setembro. O que é que nós temos na Igreja do Brasil? O grito dos excluídos. Quem inventou essa história de excluído? Foi um filósofo marxista chamado Pierre Bourdieu, que inventou essa categoria excluído com uma finalidade muito específica, que é alimentar a luta de classes, etc, etc. Só para dizer que existe, se a gente fosse aqui colocar uma nota de rodapé em todas as coisas que estão na nossa sociedade e com que finalidade elas foram colocadas, né, levaria muito tempo. E nós vamos ter a possibilidade de fazer isso também. Porque nessas nossas palestras, além de dar palestras de espiritualidade, né, doutrina da igreja, eu vou também abordar esses temas polêmicos e atuais. Tudo isso junto. Porém, é importante que você não se desespere. Por quê? Para que você saiba, nós estamos vivendo nisso, gente, faz tempo, só que agora você está sabendo. Então calma. Né? Calma, porque amanhã o sol vai nascer como nasceu hoje. E o mundo vai continuar o mesmo. Só que você vai estar começando a compreender que existe alguma coisa querendo destruir a moral cristã, a vida cristã. E é aí que você vai compreender por que é que a igreja está dividida. Por que é, por exemplo, que tanta gente odeia tanto o Papa Bento XVI? Já se perguntaram isso? Por que é que ele é tão odiado? Porque ele foi absolutamente contra esse pensamento. Lembrem-se que o cardeal Joseph Ratzinger foi aquele que deu a cara, a tapa, para condenar a teologia da libertação. Portanto, um pensamento marxista dentro da igreja. É por isso que ele é odiado, e é odiado mundialmente, porque isso que eu descrevi aqui para vocês é mundial, não é só no Brasil. É mundial. Por que é que eles odeiam o Papa? Tanta gente, né, não entende isso. Até os próprios jornalistas, eu me lembro um padre amigo meu, padre Sérgio Costa Couto, ele estava prestando serviços à Rede Globo, à Globo News, quando foi anunciada a eleição do Papa Bento XVI. E no intervalo, não é, a jornalista estava atônita e perguntava para o padre: padre, se este cardeal que foi eleito Papa é tão conservador, por que é que eles estão festejando? Porque na Praça de São Pedro, não sei se você, para mim ficou nítida aquela imagem dos jovens se abraçando e fazendo festa, porque
Ratzinger tinha sido eleito Papa. Por quê? Porque existe na Igreja Católica, graças a Deus, existe na Igreja Católica do mundo inteiro um movimento de tomada de consciência de que nós precisamos lutar para resgatar os nossos valores, resgatar a nossa identidade e que nós não podemos deixar que nos arrastem para onde nós não queremos ir. Nós precisamos permanecer fiéis ao Evangelho. E é essa a marca de Bento XVI. No primeiro discurso que ele fez, ele disse: não preciso dizer que eu não tenho programa de pontificado. O meu programa é fazer a vontade de Deus e ser fiel ao Evangelho. Ser fiel ao Evangelho. E é isso o que eles não querem ouvir. É isso que eles não querem saber. É por isso que, por exemplo, a Canção Nova e a Renovação Carismática e o Movimento Sacerdotal Mariano e, sei lá, a Legião de Maria, esses movimentos precisam saber por que é que eles são odiados, por que é que eles são chamados de burgueses. Por que é que a Canção Nova é odiada? A Canção Nova está fazendo de tudo para agradar, né? Ela está aí fazendo coração solidário, se preocupando com o social e continua sendo chamada de burguesa. Por quê? Porque burguês aqui não é o problema de você ter ou não ter dinheiro. Burguês aqui é que você vai, se você continuar pregando contra o aborto, contra o sexo fora do casamento, contra a masturbação, contra casamento gay, se você continuar pregando isso, você vai ser burguês. Porque é isso que eles chamam de moral burguesa. Aquilo que para nós é mero cristianismo. É puro cristianismo. Então, enquanto você continuar cristão, você vai ser chamado de burguês. Compreendem isso? Então, eu estou fazendo essa palestra aqui porque nós precisamos compreender por que nós somos odiados. E por que é que eles batem em nós e nós estamos apanhando sem saber por quê. Agora, vejam só. Eu cresci no meio desse pensamento aqui. Eu não seria capaz de dar essa palestra há 4 anos atrás. Não seria capaz. Acontece que há 4 anos atrás, eu li um artigo na internet. E, por providência divina, eu tive a curiosidade. Mas que fiozinho é este? E puxei o fio. Aí veio uma corda. Puxei a corda, veio um elefante. Coisas tão óbvias que eu sofri a vida inteira, agora fazem sentido. A vida inteira eu fui perseguido e não sabia por quê. Apanhava sem saber por quê. Por quê? Porque, veja só, gente, a minha vida eu me dediquei a ler outros autores. Acontece que de 4 anos para cá, a minha biblioteca marxista aumentou descomunalmente. Eu tenho lido um autor marxista atrás do outro e eu me dediquei a estudar esses autores marxistas, a comprar os cadernos do cárcere de Antônio Gramsci, né? A comprar os livros de Marcuse, de Adorno, de Horkheimer, de Habermas, etc. e tal, e ler esse povo o máximo que eu pudesse para compreender isso tudo. Agora eu quero partilhar um pouco destes 4 anos de castigo sentado, estudando com vocês. Eu quero somente colocar, o serviço que eu quero prestar é de colocar nota de rodapé, ou seja, dizer, olha, tal ideia assim vem de tal lugar. Você não é obrigado a concordar comigo. Se eu condenar uma ideia, você não precisa condenar junto comigo, mas você já vai saber a origem. E já vai saber por que essas pessoas estão dizendo o que estão dizendo, o que é que elas pretendem fazer com isso. Vejam, eles começaram a destruir a moral cristã para quê? Para implantar a Revolução Socialista. Eu não sei se eles vão conseguir implantar a Revolução Socialista. Sinceramente, minha opinião, eu acho que não. Entende? Mas estão conseguindo destruir o cristianismo. Então o meu medo aqui não é que os comunistas venham com bandeiras vermelhas e me levem para o campo de concentração. Eu não estou com medo do comunismo. Eu estou somente denunciando uma cultura e um pensamento que está sistematicamente destruindo as coisas que nós mais amamos.
Agora, veja bem, é necessário reagir. Se um invasor, um intruso, entra na minha casa, estupra minha mulher e mata os meus filhos, eu preciso reagir. E se me chamarem de reacionário, podem chamar de reacionário, porque eu vou defender aquilo que eu amo. Eu tenho o direito de ser cristão nesse país. Não estou obrigando ninguém a ser cristão. Mas tenho o direito de ser cristão. E tenho o direito de avisar aos meus irmãos cristãos que estão sugando a nossa alma, estão tirando as nossas forças, estão invadindo os nossos corações e tirando as nossas convicções mais verdadeiras, lídimas e sinceras. Então nós precisamos estar atentos para isso. Somente este é o serviço que eu gostaria de prestar. Sei que ao fazer isto, eu estou correndo um risco enorme. O risco justamente do patrulhamento ideológico. Então eu já digo isso na primeira palestra. Porque se acontecer lá na frente, saibam, não é profecia, é o método deles. O que é o patrulhamento ideológico? Quando alguém se põe a denunciar a trapaça, eles usam um método que foi inventado por Lenin. Patrulhamento ideológico é o seguinte: você denunciou, eles caem em cima de você com acusações. Você é um agente da CIA, você é burguês, você é um padre infiel, você é um louco, você não sei o quê. Inventam tudo o possível. O que puderem achar de acusação contra a pessoa, eles fritam a pessoa. Para quê? Porque fritando a pessoa, eles não pensam que vão mudar o meu pensamento. Não, não é isso que eles querem. Eles sabem que eu sou cabeçudo o suficiente e que eu não vou mudar. Mas o que é que eles querem? Eles querem intimidar que alguém concorde comigo. Quando as pessoas virem que o padre Paulo ficou frito e fuzilado, vão dizer: opa, eu preciso pensar 2 vezes antes de pregar e dizer isso que o padre Paulo está dizendo. Eu não sou bobo, eu vou ficar na minha. E assim a pessoa fica intimidada. Chama-se patrulhamento ideológico. Não é? A pessoa vítima de patrulhamento ideológico é escarnecida, inventam calúnias, inventam coisas e dizem e acontecem. Eu irei continuar o meu serviço. Eu irei continuar fazendo. O cardeal Ratzinger foi vítima de patrulhamento ideológico. É por isso que ele é tão odiado e tão mal falado. Depois você ouve o homem, vê o homem, meu Deus, eu não acredito que este aqui é o nazista que estavam falando, diz que o cara é um ditador nazista, que é um tanque de guerra. Você vê ele, você vê o Bento XVI celebrando missa, ele está quase pedindo desculpa. Ó, desculpa que eu estou aqui, tá? É uma verdade. Vocês já viram a atitude dele? Ele está quase pedindo desculpa de estar lá. Desculpa que o Papa sou eu, tá? Era para ser outro, mas desculpa. Sou eu. Quer dizer, é uma pessoa humilde, serena, tranquilo. Ele tem uma culpa. Sabe qual é a culpa dele? Ele tem fé. Prega a fé, denuncia os erros contra a fé e por isso foi vítima de patrulhamento ideológico. Quando as pessoas entram em contato com ele, dizem: puxa vida, eu achava que ele era um monstro. Mas gente, quando a gente pega as homilias desse homem, a gente quase não acredita naquilo que está lendo. Que maravilha, que coisa fantástica a pregação dele. Aquele homem assim, humilde, tranquilo, dizendo pérolas e coisas extraordinárias. Esse é o nosso grande Papa. Vítima de patrulhamento ideológico e por isso muito odiado. Então eu já aviso vocês, para que ninguém se ponha agora a repetir as coisas que o padre Paulo está dizendo aqui, e seja vítima disso. Por exemplo, eu não aconselho a que seminaristas que estão em outros seminários por aí, no Brasil afora, comecem a dizer essas coisas em sala de aula, porque vão ser fuzilados e não serão ordenados padres. Vão ser fuzilados.
Meu irmãozinho, se você quer um conselho, prudência e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Não é? A mesma coisa com relação aos universitários. É necessário que a gente tenha primeiro um período de conscientização. A gente vai se formando antes de dar a cara a tapa e começar a debater em público. Você precisa primeiro se formar e formar sua mentalidade cristã. Novamente, ninguém é obrigado a estar de acordo comigo. Tá? Eu, quando disser as coisas, direi as fontes, você pode pesquisar, você pode estudar. Tá?